ZYU624, canal 290, 105,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Olá, pessoal. Muito boa noite. Sexta-feira à noite, pela terceira sexta-feira consecutiva, estamos aqui realizando esta live, tratando sobre temáticas importantes relacionadas à pandemia do Covid-19. Depois de um médico, depois de um administrador público, chegou a hora de conversar com um profissional da área da comunicação. Mas antes disso, hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador. Gostaria então de enviar um parabéns especial para todos os trabalhadores, especialmente para aqueles que não podem recorrer ao isolamento social para se proteger, como é o caso dos profissionais da área da saúde, como a gente já falou dezenas de vezes, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, e como é o caso também de muitos profissionais da área de comunicação, como é o caso do entrevistado de hoje, que continua trabalhando, prestando serviço à comunidade, que é o Paulo Carvalho, muito mais conhecido como Paulinho. Ferreirense, radialista formado pelo Senac São Carlos em 1996, é apresentador de TV. Uma vida dedicada à comunicação. Na infância trabalhou na edição do Jornal do Porto, Adolescência e Juventude, programas radiofônicos, na Rádio Primavera M e na Rádio Comunidade FM. Na TV Mix Regional, reportagens externas e apresentação do Jornal Regional Notícias e programas de entrevistas. Atividades que se completam hoje na abordagem regional pela Rádio Comunidade FM 105,9 e pela Web TV do Jornal do Porto. Muito boa noite, Paulinho. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você, então, fizesse as suas considerações iniciais. Chique, hein, Lamelas? Bom, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham por essa live. Hoje diferente, né, porque geralmente sou eu que parto daqui. Hoje estou recebendo o Felipe. Perceberam até que nós mudamos até cenário para falar com você, viu, Felipe? O grau eu vi, ficou chique. Trabalho. Eu ainda hoje, antes até de cumprimentar, eu quero enaltecer o seu trabalho. Eu falei até com o Mário Salviato ainda há pouco, que o que me traz assim, uma certa admiração por você é essa garra pelo estudo que você está tendo, mesmo agora com essa época de pandemia, todas as sextas-feiras tendo essa preocupação. Esse é o verdadeiro papel do jornalista. Pelo menos é o que nós almejamos e o que nós esperamos. Buscar as fontes confiáveis. Você começou muito bem com o Dr. Rodrigo Sanderson, depois com o próprio prefeito, que foi justamente quando saiu os decretos, né, aquelas informações que ouvimos e muito, e hoje também dentro desse contexto, que embora você tenha aí um conhecimento até pelo estudo acadêmico, já está graduando em breve o jornalista, eu sempre brinco contigo, né, o aspirante a jornalismo, porque você está estudando, você está aspirando chegar a ser, e tem demonstrado isso assim com muita garra. Isso me chama muita atenção e o que depender da gente, né, incentivo não irão faltar. Como você já relatou, desde de criança, na verdade eu comecei ali entregando jornal, até brincava que eu era jornalista, porque eu entregava o Jornal do Porto, né? Depois comecei a trabalhar na edição do jornal, Portorama, tive passagem pela editora Santuário, pela editora Vozes, então tem assim uma experiência nesse sentido, e a própria rádio, né, quando nós fundamos a Rádio Comunidade FM em 1996, foi aí o que me motivou a fazer o curso de radialista no Senac, depois outras questões, fomos para a TV Mix Regional, uma grande ascensão, e hoje de novo aqui na Rádio Comunidade, procurando trazer a informação. E eu faço muito questão de falar, Felipe, que eu não sou jornalista, eu sou radialista, né? Então a função do comunicador da radiofonia é levar a informação, né? É lógico que temos opinião, é colocado, é colocado. Hoje eu posso colocar opinião,
Quando eu apresento o programa, eu não posso, porque eu tenho que levar a informação. Hoje eu estou na condição de ser o entrevistado. Então, se você pedir opinião, obviamente que aí eu posso manifestar. Quando eu estou apresentando, é o meu entrevistado e a informação que a gente tem que dar evidência. Perfeito, Paulinho. Agradeço as palavras, agradeço também a sua prestação de serviço nestas lives que você já citou, com o Dr. Rodrigo e com o próprio prefeito Rômulo Ripa, porque todas essas lives, como esta de hoje, estão sendo transmitidas ao vivo pela Rádio Comunidade FM. Então, antes da gente iniciar também, gostaria de pedir que quem está acompanhando a gente mande seu comentário, sua opinião, se tiver alguma dúvida, interaja conosco e daí nós vamos estar vou estar exibindo os comentários aqui na nossa transmissão. Então, participe conosco. Paulinho, para começar, acho que uma pergunta importante, crucial talvez nesse momento, qual a importância da imprensa? E quando eu digo imprensa, não me refiro apenas ao jornal impresso, mas ao rádio, aos meios televisivos, toda a forma de comunicação. Qual que é o papel, nesse momento, da imprensa diante dessa situação que nós estamos vivendo? Olha, Felipe, o que nós não podemos negar que hoje nós vivemos uma situação de muita polarização. Né? Muito alarde, inclusive nós vamos falar mais para frente, eu creio de questões de fake e tal, mas nesse momento de pandemia, de saúde, o jornalismo ele tem que mostrar que é muito mais do que essa polarização. Né? Nós não estamos aqui para ser candidato A, candidato B, se o presidente da República está certo, se o governador do estado está errado, né? Ou vice-versa. O papel do jornalismo é ir buscar as fontes, e as fontes quais são? As fontes oficiais. Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, é impossível você acreditar que a Organização Mundial da Saúde, onde existe uma pandemia, porque quando a gente fala pandemia, é uma questão mundial, que esteja passando dados e informações errôneas. Né? Então, o que é o nosso papel de imprensa? E quando eu falo imprensa, como você muito bem colocou, não é o impresso. A imprensa é as personalidades jurídicas constituídas. E quando eu falo isso, eu não estou me desfazendo em hipótese alguma de sites que têm a personalidade jurídica, né? CNPJ, tem onde você encontrar. Hoje, por exemplo, se eu falar qualquer coisa que esteja em desacordo, nós vamos ser punidos no rigor da lei. Existe um prédio, a rádio tem um estabelecimento, nós temos um endereço físico, sabemos onde é. Agora fica muito cômodo, né? Esses especialistas que hoje, você percebeu que nós estamos num grau de igualdade. Vem o médico infectologista falar algo na internet e vem o rapaz ali que não tem formação acadêmica nenhuma, mas acha que sabe, e está no mesmo nível, e às vezes até mais, porque nós sabemos que tem muitas pessoas, e hoje ainda eu falei isso no Jornal do Porto com o pessoal da equipe do jornal, o porquê que a fake news tem um poder de perpetuação muito maior. Né? Hoje, por exemplo, eu recebi, e mesmo falando com o Ozzy, daquela citação ali da multa, quem dirigir com máscara vai ser multado, você deve ter recebido um WhatsApp, o Osni falou que é mentira, a polícia falou que é mentira, mas continuam se propagando a mentira. Então o papel da imprensa hoje é seguir, e eu tenho até aqui um dado que eu achei bem interessante, o Felipe, queria partilhar contigo, olha, de acordo com a pesquisa da Datafolha, programas jornalísticos de TV tem 61%, os jornais impressos, 56%, estão entre os veículos em que a população mais confia para informar sobre o Covid. Programa jornalístico como esse, de rádio, 50%, e sites de notícias, os sites sérios, têm 38% o nível de confiança do cidadão. Ou seja, nós ainda, teoricamente, pelos dados da Datafolha, estamos com uma credibilidade plausível, né? 61%. Você vê que o jornal impresso, o peso que tem ainda, apesar de tanta tecnologia, 61% acreditam no jornal impresso, 56% na TV
e 50% do rádio. Nós estamos ali, ó, no meio. Isso é real, isso é muito interessante, porque existe aquela lenda da morte do jornal impresso, mas da mesma forma que o rádio não morreu com o surgimento da televisão, o impresso não deve morrer agora diante da avalanche da internet, né? Só deve se renovar, isso que é importante. A gente vai tratar dessas questões um pouquinho mais para frente, vamos falar, como você disse, das fake news, do ataque à imprensa, do descrédito da imprensa, mas também nesse momento de crise, como que a imprensa consegue restituir a sua importância. Mas agora, Paulinho, queria perguntar para você, na sua opinião, você acha que a comunicação, nesse momento, o bom jornalismo, aquele que é comprometido com a verdade dos fatos, com o bem-estar coletivo, o bom jornalismo, né, a comunicação, está cumprindo o seu papel diante dessa crise? Eu creio que sim, viu, Felipe? Você lembra até no início, quando começou as informações em que nós tivemos a consciência que estávamos numa situação de pandemia, os grandes jornais, principalmente os grandes jornais impressos, eles unificaram as suas capas, né? Teve uma edição que todas as capas foram unificadas. As emissoras de rádio fizeram aí um propósito, todos os dias às 6 horas da tarde, né, tocar a música do Imagine, né, e foi tocando. Então, houve assim um comprometimento. Quando a imprensa é séria, embora existe distorções da briga pela audiência, isso é inegável, mas eu tenho a impressão que, sim, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, os jornais impressos, mais uma vez aí eu tenho que puxar a brasa para o meu prato, vamos dizer assim, né? Porque a gente está junto com o Jornal do Porto, aqui em Porto Ferreira, o Jornal do Porto, ele está na cidade há 42 anos, com edições ininterruptas. Você sabe o que é isso? Não falhar um final de semana sequer, durante 42 anos. Como você não vai acreditar num veículo que conseguiu atravessar vários percalços e ainda continuar com essa informação? Só que eles estão percebendo o crescimento da internet. Tem o site do Jornal do Porto, tem o Web TV do Jornal do Porto, tem o Jornal do Porto na rádio. Por quê? Porque eles querem chegar em todos os lares. E ainda nós sabemos, né, uma pesquisa que foi publicada também recentemente, de cada 4 brasileiros, 1 não tem internet. E como é que você vai chegar nesse 1? Né? Você imagina aí num universo de 40 pessoas, 10 vão ficar desinformados. Imagina 200 milhões agora, né? Imagina 200 milhões. Pois quer dizer, então tem muita gente que ainda depende desse veículo. Por isso, esse percentual de 61% das pessoas que acreditam no jornal impresso. Porque tem como você contestar. Você acredita? Acredita. Por exemplo, nós estamos fazendo a live, tá aí ao vivo, mas qualquer bom editor consegue mudar, editar, apagar. O site, por exemplo, saiu um erro, na hora você entra, corrige. O jornal impresso, quando sai um erro, principalmente o jornal semanal, ele tem que esperar uma semana para depois fazer errata. Né? E nesse meio tempo não tem como ele dizer, eu escrevi isso, mas não foi isso que eu disse. Né? No rádio, em qualquer outro veículo, você pode. Eu disse, mas não foi isso que eu disse. Você talvez. Aí você tem que pedir censura, você tem que pedir uma série de coisas. Então, mas eu acredito sim, viu, que está havendo um cumprimento no papel da comunicação para com a população de um modo geral. Vou acrescentar uma informação: vários jornais, vários portais online liberaram nesse momento seus conteúdos de forma gratuita para as pessoas estarem se informando. O Estadão fez isso, a Folha de São Paulo, inclusive a Folha de São Paulo fez uma assinatura especial gratuita para os profissionais da área da saúde. Então, eles têm acesso gratuito às informações. Tamanha a importância e o papel. Vou me posicionar hoje, porque também estou no campo da comunicação, também acho que o jornalismo, o rádio, a TV, os meios tradicionais estão, sim, fazendo um importante papel neste momento. Vou ler um comentário que apareceu aqui, da dona Valquíria, professora Valquíria, vou chamar ela, como sempre chamei. Ela fala: Felipe, tenho muito orgulho de você, ainda me lembro quando você era pequeno, muito tímido, foi meu aluno de inglês no CCIA.
o tempo passou muito rápido. Meus parabéns, conte comigo. Então, a participação da Valquíria e também da Paloma, que chegou agora. Ela dá boa noite para a gente, agradece o trabalho das lives, fala que é de extrema importância e também pergunta: boa noite, Paulinho, agradece o seu trabalho também. Ela não pergunta, desculpa, ela fala: o que me encanta na rádio é trazer a acessibilidade a todos os públicos, notícias e entretenimento de qualidade sempre, além de ser uma presença neste momento tão delicado pelo qual atravessamos. Também temos a participação do Mário Salviato, da Hélia Aparecida. Se você tiver comentários, perguntas, envie para a gente, será muito bem-vindo. O Paulinho tinha falado das fake news, é impossível falar agora atualmente de comunicação e não citar as notícias falsas, né? Tem uma professora minha na graduação que fala que o termo fake news deveria ser errado, porque se é notícia não pode ser falso. Então, a notícia, se é notícia mesmo, não é falsa, né? É verdadeira e se apoia em fatos verídicos. Dentro disso, Paulinho, queria perguntar para você, como as notícias falsas atrapalham, na sua opinião, o trabalho dos profissionais que estão no combate à pandemia da Covid-19? Olha, inclusive hoje eu falei até com o Osni sobre esse assunto dentro do espaço, mas aí eu vou ter que fazer um adendo dentro do que a professora falou, se é notícia, não é falsa. Aí é que está a questão. Às vezes é notícia, no entanto, fora de contexto. Vamos dar só um exemplo, depois eu respondo a sua pergunta, Felipe. Tá. Você deve ter recebido aí centenas de notificações de algumas notícias de caixões que estão sendo enterrados, né, com um tijolo, com um saco de areia dentro, para causar pânico. Você deve ter visto essa informação. A notícia realmente aconteceu, só que em 2017, quando um grupo de fraudadores quiseram fraudar o seguro de vida. Então enterrava-se realmente caixões com um peso, né, para dar o peso da pessoa, era um saco de areia, geralmente era uma doença altamente contagiosa, né, aí lacrava-se o caixão, porque eles tinham que burlar a lei. Então a notícia em si ocorreu em 2017, fatos que agora estão pegando aquelas imagens e trazendo para esse contexto. Entendeu? Quer dizer, então, isso atrapalha e atrapalha muito. Essa que eu comentei agora há pouco, dirigir com máscara vai gerar multa de R$128, 3 pontos na carteira. Quer dizer, imagine o trabalho que a polícia está tendo com a sua assessoria de comunicação para desmentir. Quer dizer, já estamos numa situação de pandemia. Né? As medidas de isolamento social vêm sendo acompanhadas em ampla profusão, conteúdo sobre o tema, cresce também as notícias falsas, prática difundida no Brasil, enfim. Notícias bombásticas, porque o que o cara quer é clique, né? Porque quanto mais clique ele tiver, mais visualização ele vai ter. Você lembra a correria nas farmácias para comprar hidroxicloroquina? Outra notícia falsa lá em São Vicente, que houve saquear os mercados, também houve essa notícia, só que foi em 2013. Né, um exemplo que foi amplamente desmentido depois. Quer dizer, então, por quê? Porque você tem que convencer a população que aquilo é falso, ou seja, não é verdadeiro. Aí o cara, não, mas eu tenho a imagem, eu tenho a foto. Realmente tem, porque aconteceu. Infelizmente, mesmo as pessoas que compartilham as notícias falsas, elas depois não veem, falam, puxa, é verdade. Né? Hoje mesmo, pelo menos hoje, né, dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu respondi a pelo menos umas 38 pessoas sobre a questão do cinto e essa questão aí do saque, do caixão, né, sendo enterrado. Gente, aí eu peguei a notícia da época, eu já sofri isso quando eu estava na TV Mix, né, o bendito Facebook é uma bênção, só que ele faz aquelas lembranças, né, que aconteceu, e encontraram um corpo, isso há 10 anos atrás. E o Facebook, esses dias, lembrou daquela notícia. E colocou. E alguém que na época foi marcado, compartilhou. Pronto. Virou verdadeiro. Por quê? Porque foi o Paulo Carvalho, na TV Mix, que disse. Entendeu? Só que eu disse isso há 10 anos atrás.
né? Não hoje. Você tocou Aí num você ponto. tem que entrar, conversar com as pessoas, explicar que não houve, que aquilo foi lá atrás. Então, atrapalha e muito as notícias falsas. Por isso que eu disse que é notícia, por isso que chama fake news, né? Porque é uma notícia que aconteceu fora de um contexto que se torna, no dia de hoje, por causa do pânico, uma verdade. Você tocou numa questão fundamental, que é essa ideia de tirar o contexto de uma informação. Às vezes, como você disse, ela é realmente verdadeira, foi produzida por um site, por um portal de notícia confiável, com credibilidade, só que há 5 anos atrás. E está sendo reinserida num outro contexto que não pertencia no momento da produção dela, né? Então, realmente, isso foi muito bem lembrado, Paulinho. E aquilo que você falou de ter que trabalhar em dobro, não só o trabalho de informar, mas também o trabalho constante de desmentir essas informações falsas que chegam, né? A gente lembra que muitos veículos têm criado portais de checagem de notícias para confirmar se isso é verdadeiro ou se é falso. Para citar alguns, tem o Fato ou Fake, do G1, a agência Lupa, que foi uma das primeiras do mundo e a primeira a atuar no Brasil em checagem de notícias, e a agência Pública. Quer dizer, são agora uma função que não existia há pouco tempo atrás e que hoje é imprescindível, fundamental para poder distinguir, separar o que é falso do que é verdadeiro, né? E uma pergunta que eu queria que você emendasse dentro disso... Mas antes, Felipe, pode falar. Deixa eu só pegar uma deixa. A checagem de notícia. Agora eu lhe pergunto, né? Eu recebo uma mensagem de um site confiável, no caso, na época que eu falei da TV Mix Regional, a pessoa simplesmente compartilha, ela não vai fazer a checagem. Aí que está o perigo, né? Porque as pessoas, quando você recebe no seu celular uma informação de um veículo que você acredita que é confiável, raramente você vai fazer checagem, que é o caso que eu falei agora. Você não vai fazer checagem, porque a notícia realmente aconteceu, o site é oficial, porém fora de contexto. Esses dias eu até comentei, a Billy, que deve estar ouvindo a gente, ela disse que está ouvindo, não sei se ela se manifestou aí, mas ela deve estar ouvindo a gente. Eu comentei que ela compartilhou a foto de um senhor que supostamente estava desaparecido, e pediu para compartilhar, porque alguém compartilhou e era alguém de confiança, ela compartilhou. Eu falei, Billy, mas você olhou que a data é de 2013? Puxa, não percebi, né? Quer dizer, então, na verdade, a notícia realmente aconteceu, a pessoa é de confiança, então, tem que tomar todos esses cuidados. Só que nós, infelizmente, uma grande maioria da população tem uma comodidade de não pesquisar. Bom, o Felipe Lamelas é estudante de jornalismo. Mesmo o Felipe Lamela, se ele compartilhar algo no meu WhatsApp, eu vou checar, né? Porque eu tenho que checar. E às vezes até para alertar, porque às vezes as coisas acontecem e algumas pessoas eu percebi que tá fazendo isso. Pô, Paulinho, checa isso aí para mim, né? Porque aí a gente checa, depois a gente passa. Paulo Carvalho, a mais nova ferramenta de checagem de notícias de Porto Ferreira. Dentro disso, o Mário Salviato pergunta: mais fácil acreditar na mentira que na verdade? Será que a mentira tem uma história mais interessante? Com certeza tem. E a Jaque também escreve: em tempos sombrios se faz importante estarmos todos muito bem informados, lembrando sempre que vivemos em meio às fake news. Nunca uma comunicação responsável se fez tão importante quanto agora. Ela agradece o trabalho prestado pelo Paulo Carvalho. Numa entrevista que nós tivemos, Paulinho, você repetiu por 3 vezes essa frase aqui, ó. É melhor ser desinformado do que ser mal informado. Gostaria que você, então, explicasse o que significa essa frase. E você que está nos acompanhando, mande o seu comentário, mande a sua opinião. Bom, para começo, né, essa não é frase minha, já ouvi inúmeras vezes, até teve um presidente de uma, eu não me lembro agora o país aí que ele foi presidente, mas é justamente isso, né, porque o público em geral, ele precisa sentir, isso é minha opinião, né, um certo odor pela mentira, porque a verdade, ela é descoberta, né, isso a gente sabe disso, não distribuída é um ideal a almejar, né, não um direito indolente. Então, o que acontece com essa questão da informação e desinformação?
quando eu vou dar mais uma vez, o Felipe, se você me permite, o exemplo dessa questão do cinto. Só hoje, como eu disse, eu recebi várias mensagens nesse sentido. Algumas pessoas querem acreditar, e o Mário disse muito bem, a mentira é melhor, não é que a mentira é melhor, é que fala aquilo que você quer, e às vezes não é a verdade, né? Por exemplo, é bom mesmo que a polícia multe o cara que usa sem máscara porque ele tem que ter máscara para proteger. Quer dizer, eu quero que isso aconteça. Então, para mim, é muito mais fácil acreditar naquilo que eu quero e não naquilo que realmente é. Né? Estou sendo bombardeado aqui com informações, inclusive eu conversando com o Dr. Natanael numa live que eu fiz a semana passada, no caso da Lucilene, você deve estar por dentro, que é aqui de Porto Ferreira. Então, quando se coloca algo que não é aquilo que a grande maioria quer ouvir, é tido como falso, como mentiroso, e não é. Né? É muito mais fácil eu acreditar naquilo que eu quero do que naquilo que é verdade. A questão da desinformação e a informação, se a pessoa não for informada, dá muito menos trabalho, Felipe. Né? Hoje eu vi o trabalho que o Osni Martins teve, que ele é assessor de comunicação da Polícia Militar, ele teve que gravar áudio, ele teve que fazer um vídeo, ele teve que entrar na rádio, ele teve que fazer uma série de coisas para trazer a informação verdadeira, ou seja, informar as pessoas que estavam com a informação errônea. Então é muito melhor a pessoa não ter a informação do que estar com uma informação de uma forma errônea. Dá muito trabalho. Então, por isso que eu sempre digo, é melhor você ser desinformado do que mal informado. Porque se você não sabe, quando você chega com a informação, a pessoa vai ficar sabendo. Agora, quando ela já sabe, ela briga contigo. Não, porque o fulano de tal disse, e é verdade. E o WhatsApp falou, meu amigo, o WhatsApp não mente. Paulinho. Não mente. O grupo de WhatsApp, então... É complicado, né, Felipe? Mas é isso mesmo. Você sabe que tem uma frase que fala que a verdade anda na velocidade da tartaruga, enquanto a mentira se espalha na velocidade da lepre. Então, quer dizer, é muito difícil, então, combater essa desinformação, tamanha velocidade que isso se espalha pela sociedade, ainda mais agora, você citou o WhatsApp, a próxima pergunta é essa. Queria que você falasse qual que é, na sua opinião, o papel das redes sociais nisso. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, são redes muito importantes que fazem parte da nossa vida agora. Inclusive, a gente está fazendo essa live por meio do Facebook, só que também elas podem esconder determinados desafios, né? Qual que é, na sua opinião, o papel das redes sociais diante dessas notícias falsas, dessa desinformação? Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu ver que chegou aqui um WhatsApp, né, no WhatsApp da rádio. O Silvio Ferreira fez uma colocação, acho que é bom a gente também trazer essa partilha com as pessoas, que ele fez exatamente essa colocação que a gente está falando. Você acredita em pessoas ou em emissoras que você confia? Né? Porque você vê a mesma notícia numa emissora, né, e numa outra emissora aconteceu. A notícia em si aconteceu. Só que o editorial da propagadora da notícia tem uma tendência a fazer você ver, porque todos têm o seu ponto de vista, né? Por exemplo, eu tenho a impressão que está vendo atrás de mim aqui um painel, né, com imagens de escrita, de imprensa. Eu estou vendo atrás de você talvez um quadro lá atrás, um vitrô, deixa eu ver. É um quadro. Quer dizer, você não está vendo aquele quadro. Eu estou vendo aquele quadro. E nós estamos, teoricamente, no mesmo ambiente, né, que é essa comunicação. Então, às vezes, a gente se cega diante de alguém que a gente confia, que a gente acredita, e acaba tomando como verdade. Por isso que é bom você ouvir na emissora A, ouvir na emissora B, ouvir na emissora C, porque a mesma notícia vamos falar em jornal impresso, Felipe, você que está mais na área, quantos jornais bons impressos hoje existem aqui para nós? Tem a Folha, tem o Globo, tem o Estadão, né? Quer dizer, é a mesma notícia? Mas você já viu como o editorial trabalha completamente diferente? Você sabe, você estuda isso.
Facebook, redes sociais, essa foi a pergunta, né, Felipe? Isso, qual que é o papel das redes sociais? Antes de você responder, então, só para completar, todo ponto de vista é a vista apenas de um ponto. Então, esse negócio que você falou dos recortes que existe, claro que vai depender do perfil editorial de cada emissora. Então, qual é o teor, qual é o viés que a emissora decide dar para os fatos que são os mesmos para todas essas redes, né? Então é interessante, como muito bem colocou o rapaz do áudio aí, essa colocação. Agora sim, Paulinho, qual o papel das redes sociais nisso? Bom, o papel da rede social a gente sabe, todo mundo, né, que é conectar as pessoas que estão longe e talvez até as pessoas que estão perto. Hoje, eu e Felipe estamos conectados, né? Eu estou aqui no estúdio da rádio e o Felipe, eu acho que está na sua casa, né, Felipe? Estou. Tá? Quer dizer, estamos conectados, levando para você esse bate-papo. Logicamente, não com o mesmo peso que teve o doutor Rodrigo Sanders e o prefeito, né? Mas a gente está aí buscando, logicamente, levar para você a informação. Depois vai ficar postado, né? Você vai poder assistir. Amanhã, às 7 horas, no Intercomunica, nós vamos reprisar no rádio. Então, tá valendo aí. Hoje, as redes sociais, você é mais novo, né, Felipe? Você não deve lembrar muito da H1N1, lembra? Lembro vagamente, lembro. É o que está mais perto da gente. 2009. Mas não tinha WhatsApp naquela época ainda. O Facebook estava começando. O que era o auge? Pergunta aí para o seu pai, para sua mãe, ela vai lembrar. Era o Orkut. Né? O Orkut era o... Mas não tinha o peso que hoje os grupos de WhatsApp têm, o Facebook tem. Quer dizer, é inegável que o sucesso obtido por essas redes aí ao longo do tempo tem crescido e mostra a força dessas plataformas. O próprio YouTube, né? Eu tenho feito as lives do Jornal do Porto no YouTube, você está fazendo no Facebook. Então, eu acho hoje, tanto é que o Jornal do Porto tem o Facebook, tem o YouTube, tem Instagram. Por quê? Porque você tem que estar, né? Porque muitas pessoas, como eu disse, querem ficar informado, mas não tem aquela paciência de pegar, de ler, de sentar, de ouvir. Eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Então, e a vantagem do Facebook, dessa postagem que você está fazendo, por exemplo, quem tiver a oportunidade de estar agora ao vivo com a gente, se quiser interagir, quiser perguntar, quiser falar, é uma benção. Quem não pode, de repente, durante a noite ou amanhã, durante o dia, se quiser, de repente, acompanhar, vai acompanhar. Então, ele vai poder... Aí que mora o perigo, porque a pessoa pode pegar trechos do que a gente faz e tirar do contexto e falar, o Paulinho falou isso ontem lá na rádio. E não vai ser mentira, vai ser verdade. Só que se tirar o trecho do contexto, vira um perigo danado. Então, e mesmo ao vivo, né? Mesmo ao vivo é perigoso. Exatamente, Paulinho. Por isso tem que tomar cuidado com o que se diz, com o que se fala e com o que se escuta também, né? Acho que isso tudo entra um pouquinho no descrédito que a imprensa, que o jornalismo, que os meios de comunicação tem sofrido nesses últimos tempos. Não é só a imprensa que está passando por um descrédito. A gente pode citar a política que está passando por um descrédito, a própria educação que está passando por um descrédito, os professores têm uma função excepcional, essencial para todos, muito atacados ultimamente também. A própria ciência, que é aquela que vai trazer a cura para o coronavírus, que estava em descrédito, está sendo atacada. Então, diante dessa descrença coletiva, dessas instituições que são importantes para a gente, na sua opinião, o porquê que a mídia enfrenta esse momento de descrédito? Você que estuda, talvez até tenha mais propriedade até que eu para falar algumas questões, mas não sei se você lembra, ou se já viu, ou se já leu, ou se já ouviu, quando o jornalista polaco, eu não sou muito polonês não, né? Então às vezes a gente erra o nome, Richard Kapuscinski, eu acho que é assim que pronuncia, se não for me perdoe aí, porque é polonês e o meu polaco não é muito bom, viu? O português nem tanto. E quando ele descobriu, presta atenção que legal que a informação é um negócio, a verdade deixou de ser importante. O autor pôde, com essa
aforismo a descrever a situação exata da nossa grande mídia. Às vezes o que importa não é a notícia em si, mas o que dela pode causar no leitor menos atento. Então, quando o Richard Polaco disse, bom, a notícia passou a ser negócio, que é o que o Silvio falou agora das imprensas, das grandes emissoras, daquilo que você acredita. Por quê? Porque o que importa é o comércio, o que ela vai me gerar. Por isso que cai no descrédito, porque a notícia deixou de ter a sua relevância e o valor econômico, né, passou a ter o grau de importância. Aí o descrédito chegou, que é o que acontece na política, você muito bem lembrou. Outro dia eu estava conversando aqui com os colegas, os nobres legisladores, já falei, isso é uma coisa que eu defendo, e defendo muito, conversando aí com a Juliana Colle, que você deve lembrar. O pai dela foi vereador em Porto Ferreira. Não sei se você lembra disso. Seu pai lembra. Foi vereador em Porto Ferreira. E naquela época, você sabe quanto que era o salário do vereador, Felipe? Você tem ideia, não? Quanto que era, Paulinha? Não era nada, porque era uma prestação de serviço. Você já viu a igreja, né, todas elas, independentemente de doutrina, qual que é o trabalho que rende um fruto melhor? Não são os voluntários. Você viu o trabalho da Pastoral da Criança, por exemplo, é coisa fantástica. Você vê as ações que se fazem, é fantástico. A partir do momento em que a política também passou a ser um negócio, porque virou profissão, né? Porque quem não quer ser vereador e ter um salário de 5 mil reais? Qual empresário hoje aqui, um atendente de balcão, um fornista de cerâmico ganha? Você tem noção do salário? É muito além desse valor. Não estou dizendo que não é questão de reduzir, de aumentar, mas a partir do momento em que o valor passa a ser superior, que é o que o Polaco disse, aí cai no descrédito, porque você fala, peraí, se pagar, ele fala isso, se não pagar, ele fala aquilo, né? Se pagar, ele enaltece, se não pagar, ele malha, porque o fato em si acontece, depende do grau que você vai falar. Então, o descrédito, eu acho que, na minha opinião, está aí. E o Polaco foi feliz nessa colocação, quando a notícia deixou de ser mais importante que o valor econômico, o descrédito. Perfeito, Paulinho. Acho que dentro disso que você comentou, trazendo para aquela questão já dos ataques que a imprensa vem sofrendo, uma coisa é você discordar de um posicionamento editorial, de um posicionamento ideológico da empresa jornalística, então da empresa Globo, da empresa Veja, da empresa Record. A outra coisa é você atacar verbalmente, fisicamente, um jornalista, um repórter na rua que ganha 2, 3 salários mínimos e que está lá fazendo o seu papel e que é o mais bem intencionado possível no objetivo de levar informação à população. Então, acho que é esse o grande problema, né? Discordar de perfil editorial de grandes empresas midiáticas, até eu discordo, e muito ainda, em várias questões. Só que eu acho que o grande problema é que a função do jornalismo está sendo atacado, principalmente na sua escala menor, que é a essência do jornalismo, que é o repórter, que é o jornalista que vai para a rua buscar informação, verificar e checar essa informação para poder levar essa informação até o consumidor da notícia, né, que é a população. Então, acho que isso é uma questão grave. Como você comentou nesses números que você apresentou, você pode até repetir agora eles se quiser. Acho que, diante dessa situação da pandemia, está havendo uma reconquista do protagonismo que esses meios tradicionais estão fazendo agora pelo seu trabalho. Então, acho que muitas pessoas voltaram a se informar pelos meios tradicionais, como o rádio, a TV, os jornais, tanto impressos como os portais de notícia online, porque sabe que são meios confiáveis diante dessa situação que gera muita desinformação, muita polêmica e muitas notícias falsas, né? Verdade. Os números aí, 61%
acreditam, né, nos programas jornalísticos, seja ele jornal impresso, televisão, rádio, quer dizer, somando-se, né, isso é uma pesquisa da Datafolha, 61%, é um número bastante expressivo, né, tem aí, se você levar em conta que os sites está tendo 38% dessa mesma expressão, e por que não é tanto? Porque o site você pode mudar a qualquer momento, você pode postar, você pode tirar, e você pode postar e mudar o que você postou, né? No jornal impresso, dificilmente você vai fazer. Como eu disse, mesmo que o jornal seja diário, a partir do momento que ele for impresso, ele só vai conseguir consertar no dia seguinte, com errata, não é isso? Exatamente. Então, é um grau de credibilidade na imprensa. E o que você falou é verdade, viu, Felipe? Infelizmente, porque o repórter que está lá em loco, que ele está fazendo a reportagem, ele vai com o seu cinegrafista, com a sua... captar o que de fato está acontecendo. Discordar da linha editorial de como aquela matéria vai ser editada para depois ser veiculada é outra situação, que em hipótese alguma a população deveria expressar a sua raiva em cima do cidadão que também, né, estudou, está ali fazendo o seu trabalho, recebe o piso salarial, porque a turma fala, da Globo, mas quem ganha bem na Globo é os magnatas, quem trabalha na reportagem é o piso salarial, que eu acho que você deve saber, quanto que hoje ganha um profissional jornalista, você sabe o piso? Deve estar o quê? Registrado como jornalismo está na faixa de R$3.000, 3 a 4 mil reais. O cidadão da rua ganha. Né? Recebe, na verdade, porque ele está trabalhando para receber quando não é impedido pela população desinformada, porque a informação vem justamente daquele que está em loco. Ele vai ter lá o material gravado. Infelizmente, às vezes, a linha editorial vai editar de uma tal maneira que passa a se ter um entendimento diferenciado. Mas o fato está ali, e quem registra é o jornalista, é o cinegrafista que está em loco no local. Né? Em loco no local é uma redundância também, é lógico, se ele está em loco, ele vai estar no local. Mas isso também não pode servir para gerar um descrédito nas informações que estão sendo veiculadas agora diante desse enfrentamento ao coronavírus, né? Um comentário da Kátia, ela fala, Porto Ferreira fabrica excelentes jornalistas, né? Felipe Lamelas está no caminho certo, Paulo Carvalho também, mas também tem um jornalista criado aqui e que hoje trabalha na Rede Record. Então, a participação da Kátia, participação da Anitta Strozzi, que dá boa noite para a gente, Paulinho. A Kátia também deu boa noite, ou seja, participação de várias pessoas aqui. Queria agora que você falasse ainda para concluir essa questão dos ataques, como esses ataques prejudicam a sociedade, como esses ataques à imprensa, à comunicação prejudicam a sociedade e qual a importância da imprensa livre para o exercício da democracia. Bom, a democracia é o que nós mais lutamos, logicamente, que é muito triste para nós, né, que somos um pouquinho mais ali da década de 60, e que vemos uma grande população que aí entra de novo naquilo que nós falamos, Felipe, da desinformação, porque pega um texto fora de contexto. Quando você viu a manifestação pedindo o AI-5, que é um artigo inconstitucional número 5, quer dizer, pensando, por quê? Porque no corpo do artigo tem trechos que possam, né, talvez trazer aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. No entanto, você não pode ler só um trecho, como qualquer lei, qualquer legislação, um artigo, um parágrafo, um inciso, você tem que ler o contexto todo para poder daí extrair aquilo que é importante. Então, o que acontece? O perigo, se vem o descrédito, né, obviamente, você começa a polarizar. É a polarização que nós falávamos. Hoje nós não temos um foco na pandemia. Eu nunca vi na minha vida alguém torcer para crescer o número de mortes para mostrar que o cara estava errado. É inadmissível um negócio desse, véio. Como é que pode a pessoa torcer, né, para acontecer uma desgraça para mostrar que estava errado?
Não é para acontecer negócio assim. Então, isso atrapalha muito a imprensa, a democracia em si, porque o que acontece? Se você, Felipe, hoje, fosse contratado da Rede Globo e fosse fazer a sua matéria, porque você está sendo pago para isso, eu tenho a impressão que, dependendo do lugar e a quantidade de manifestantes, fala, desculpa aí, você pode me mandar embora, mas não vou não. Eu prefiro ser demitido do que apanhar na rua. Não é? Porque, e é uma pena, né? Não só na população, como nos profissionais, uma sensação de medo, de temor, de pânico. Isso não pode acontecer. Isso já aconteceu. Né? Quem viveu a época disso que nós estamos falando sabe. Infelizmente, e isso eu tenho que falar com o professor Vinícius, o professor Alexandre, que são historiadores e tem muito mais propriedade para falar. Infelizmente, a história que deveria servir como o embasamento para o nosso cotidiano é desconhecido da maioria da população. A população não conhece. Por isso que eu rendo aqui a minha vênia a você, ao Vinícius, ao professor Alexandre, que buscam isso. Eu sei que você gosta muito dessa questão histórica, né, o trabalho que você fez também em relação a isso. Por quê? Porque é através disso que nós vamos entender o que aconteceu e evitar o erro, que é o que deveria acontecer. Né? Qual que é a diferença, eu sempre falo isso, do sábio para o inteligente? Né? O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Já erraram no passado. Tem uma história que prova isso. Por que não nós não aprendermos com a história e vivermos uma democracia plena onde a polarização seja descartada por completo? Só assim eu tenho a impressão que nós vamos ter uma sustentabilidade. Agora, você viu aqui em Porto Ferreira? Tem decreto, aí tem vereador, aí tem prefeito, e nós aqui não estamos falando desse ou daquele. Na minha modesta opinião, o que tinha que ser feito é sentar todos, e esqueça isso, gente, a eleição, quem vai ser, quem não vai ser, quem vai ganhar, mas, olha, vai errar para me mostrar que ele errou para eu ganhar o lugar dele. Não pode acontecer isso. Nós temos que pensar no coletivo, no povo, que é o que não está acontecendo. Então, essa questão... E a imprensa tem esse papel, né? De pensar na coletividade, olha, né? O fato é esse. Só que, infelizmente, as pessoas dão muito mais ouvidos para aquela mensagem de áudio que foi no seu WhatsApp, né? Do que realmente o que de fato aconteceu e que está registrado. Pega o Jornal do Porto, vocês vão ler o decreto, está lá, tintim por tintim, o que pode, o que não pode. Em tempos de pandemia, de doenças que são infecciosas, ninguém é dono da verdade. Porque o que eu estiver falando agora sobre um grau de infecção, daqui a 10 minutos pode mudar. Porque existe uma mutação, então não tem como saber. Já ouvi muitas vezes, bom, se a máscara é tão eficiente, por que fizeram isolamento, já não obrigou todo mundo a usar máscara? Nem os especialistas sabiam. Né? Porque as coisas vão evoluindo. Algumas coisas conseguiram antever porque em outros países aconteceram. Só que é diferente, porque o clima é diferente. O clima nosso, o clima da Europa é completamente diferente. Não dá para saber o que eles aplicaram lá se vai dar certo aqui. Então, se a gente for falar, a gente vai até brigar. Exatamente. Né? Eu vou te interromper então agora, Paulinho. Só para completar, a imprensa é tão importante que, como você citou, historicamente, a liberdade de imprensa sempre foi cerceada em momentos de crise, em momentos de autoritarismo, porque é ela que é capaz de estar levando a informação para a população. E por que isso é importante? Porque se o poder emana do povo, é preciso que o povo tenha informação. Então é por isso que a imprensa é sempre uma vítima nesses momentos de crise, nesses momentos de instabilidade, nesses momentos de autoritarismo, porque é ela que assume esse papel de estar levando a informação para a população. Daí eu vou citar algumas teorias. Tem a teoria do espelho, que diz que o jornalismo é o reflexo da realidade, a teoria do quarto poder, que fala que depois do judiciário, executivo e legislativo vem a comunicação, a teoria do cão de guarda, que fala que os profissionais da comunicação estão como se fossem cão de guarda dos direitos
da população. Claro que todas essas teorias são falhas e são extremamente romantizadas, trazem uma visão idealizada do que é o ofício do comunicador. Mas é importante lembrar que a imprensa, sim, garante e é importantíssima para a democracia por assegurar pluralidade no debate de ideias, garantir que exista esse debate de ideias e, assim, tudo isso é fundamental para a manutenção do chamado Estado Democrático de Direito, né? Então, antes do seu próximo comentário, gostaria só de responder algumas perguntas aqui. Aliás, ler um comentário, né? Você falou do Alexandre, o Alexandre fala: parabéns aos trabalhadores do rádio, do jornal, de todas as mídias sérias, como a Rádio Comunidade FM, Jornal do Porto e todos os veículos que apuram a informação, doa a quem doer. Sou fã de carteirinha do Paulo Carvalho e do Felipe Lamelas. E daí o Gabriel Corolim pergunta: qual o tema da live? Estamos falando, Gabriel, sobre a importância da comunicação diante desse momento que vivemos, que é a pandemia do novo coronavírus. Então, para isso, estamos aqui com o radialista Paulo Carvalho. Paulinho, queria perguntar para você agora se você acredita que após esse período a ciência e a imprensa podem recuperar o respeito que perderam ao longo destes anos e como isso poderia acontecer. Já falando nesse mundo pós-pandemia, como que você vê esse mundo pós-pandemia? E é possível que a imprensa, a comunicação, bom jornalismo recupere essa credibilidade que sempre mereceu ter? Bom, primeiro eu quero só agradecer a Bili Cortez. Ela disse que tentou, mas ela não está conseguindo pelo Facebook. Ela está ouvindo a gente pelo rádio. Então, obrigado, viu, Bili Cortez? Ela mandou aqui uma mensagem no WhatsApp. Ela disse que ela tentou até entrar no Facebook para fazer o comentário aí no Facebook do Felipe, né, e nos meus compartilhamentos também, que nós estamos aí compartilhando, mas não foi possível. Ela está aqui parabenizando, agradecendo, está sendo bastante útil essa informação, tanto minha quanto sua, viu, Felipe? Então ela está aí parabenizando a sua iniciativa. Obrigado, viu, Bili Cortez, que é companheiraça nossa aqui da Rádio Comunidade FM também, que agora, por questões da pandemia, tá ausente, né? A gente está fazendo tudo em live, tudo à distância. Eu tenho a impressão, eu até ouvi eu acompanhei todas, viu? Eu acompanhei o Rodrigo, acompanhei o prefeito, e todos eles são unânimes em dizer, e eu também não vou ser diferente. É lógico que todos os percalços, todas as dificuldades, todas as barreiras te fortalecem, isso não tenha dúvida, né? Que pós-pandemia nós não vamos viver no mesmo mundo que nós estamos vivendo, isso também é fato. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, que é fato. Não vai e não pode ser como era antes. Isso é ponto passivo. Vai melhorar? Eu penso que sim, Felipe, justamente por conta disso que nós estamos vendo. Nunca se viu tantas manifestações em prol à ciência, inclusive agora fazendo comparativo, algumas pessoas de uma forma mais taxativa, mais crítica, mas que é válido. Olha, você valorizou o jogador, você valorizou o artista, você valorizou, por quê? E agora, manda eles criar vacina, quer dizer, então, obviamente que toda a dificuldade te fortalece, tudo, isso na vida é assim, né? No esporte, na obesidade, vamos falar um pouquinho da gente, quando você percebe que precisa fazer algo, te fortalece. Então eu tenho a impressão que e a imprensa também, porque agora nós estamos numa briga, como você mesmo disse, aí o ataque com a imprensa, quer dizer, nós estamos tendo um trabalho redobrado. Esse tipo de tecnologia que nós estamos usando já existe há pelo menos uma década, uns 10 anos já existe esse tipo de aplicativo. Eu lhe pergunto, antes de responder, quantas vezes você usou esse aplicativo nos últimos 5 anos? Nos últimos 5 anos? Você usou agora, por conta das lives. Essa é a terceira vez. Essa é a terceira vez. A terceira, por quê? Porque a necessidade te obrigou a
a aprender uma nova tecnologia. E isso faz o quê? Você ficar mais forte. Quando você terminar a sua faculdade, e pela garra que você tem, eu vou te dar o exemplo que eu acho que é mais fácil de exemplificar para quem está nos vendo e nos ouvindo. Né? Você é um profissional, está estudando, optou pelo jornalismo, foi estudar, mas em momento algum na sua vida você imaginou que fosse viver um momento pandêmico, que tivesse que se ausentar da escola e fosse buscar uma nova tecnologia para que você não ficasse para trás. Você tem que aprimorar. Tudo isso está servindo de embasamento para o seu próprio estudo. Quando você tirar o seu diploma, pegar o canudo, falar, eu sou jornalista, é um jornalista com muita propriedade, porque você aprendeu na prática e não só lá dentro da sala de aula, na bancada, onde o professor, você teve, embora a gente sabe que existe o período de treinamento, né, o aprendiz, o estagiário, mas é diferente. Você teve que buscar na raça, você não tá tendo ninguém da escola, ou raríssima, se tiver, que está te assessorando nesse trabalho que está fazendo. Eu penso que é uma iniciativa sua, né, para ir fortalecendo. Então, vai fazer com que você, quando se formar, pegar o canudo, vai ter muito mais propriedade, muito mais garra, muito mais firmeza. Então, isso faz com que nós acreditemos que teremos profissionais muito mais preocupados com a valorização da vida, da notícia, da informação, do que aquilo que o polaco disse lá no começo, negócio. A imprensa, a informação não é negócio, não é comércio, é prestação de serviço, é vida. E é isso que eu penso. Então, eu acredito que vai melhorar a credibilidade na imprensa, na ciência, porque os percalços estão sendo tão grandes que estão fazendo nós enxergarmos que somente através disso, ninguém esperava. Todo mundo falava em Terceira Guerra Mundial. Você sempre já deve ter ouvido falar. Primeira Guerra Mundial. Nunca se imaginou que pudesse a terceira, teoricamente, guerra, porque nós estamos em estado de guerra, só falta ser declarado estado de sítio, né? Não foi declarado estado de sítio ainda por conta até de outras situações, porque as ações que estão sendo tomadas estão conseguindo achatar a curva, embora tenha um crescimento. Vi hoje um comentário muito interessante falando do Brasil, o crescimento de mortes, em comparação a outros países da América Latina, mas não dá para comparar, né, gente? Cada país daquele é um estado nosso. Teria que comparar, se quisermos comparar com números, aí que entra o que nós estamos falando de imprensa, né, o Felipe, o número percentual. Olha, por uma população de X, tem tantos. Aí seria mais viável. Agora, você colocar um país como o nosso, comparado com outros países que cabe dentro de um estado, não dá, né? Fica complicado. Uhum. Mas, Paulinho, agora uma notícia triste é que mesmo nesse cálculo que você fez aí proporcional, ainda assim o Brasil está bem à frente em número de mortes, infelizmente, uma questão séria. Acho que o que você colocou foi perfeito, porque acho que a característica mais forte do ser humano mesmo é a adaptação. Então, não só, você citou meu exemplo, é verdade, não conhecia essa ferramenta, passo a conhecer e passo a utilizar mais. É bom para mim, é bom para quem está acompanhando essas entrevistas, né? Mas imagine quantos pequenos negócios que também não estavam nas redes e que agora migraram para as redes, facilitaram as vendas online, a perspectiva de crescer essas vendas também. Acho que tem pontos negativos e muito toda essa situação, mas é diante da necessidade, que nem você muito bem colocou, que a gente precisa buscar e se adaptar dentro desses contextos, né? Foi assim desde quando atravessamos o Estreito de Bering, então é importante sempre estar se adaptando. Vou ler 2 comentários aqui, 3, na verdade, né? A Anitta Spross fala, a imprensa é muito importante, através dela é que nos vem toda a informação. E daí a Tchelaine, né, minha madrinha Elaine Clemonese, fala, ótima colocação, Paulinho. Ela também antes tinha dado boa noite para nós dois. E agora, Paulinho, do Eduardo Carvalho, não sei se você conhece.
Ele está falando... Os últimos aí que você falou, eu conheço todos, né? Todos, né? Ele está falando, como já comentado na live sobre o problema da polarização, na opinião de vocês, como a imprensa pode ajudar na despolarização da humanidade, se é que é possível isso? Possível né? Eu diria até um pouco utópico, mas é possível sim. Eu vou tomar o mesmo princípio do jornalista polaco que nós falamos lá em cima. Quando nós percebermos que a notícia é a vida, é importante, e não é simplesmente negócio, logicamente que cada um tem o seu negócio que é para a sua sobrevivência, né? Mas eu achei fantástico, e torno a repetir aqui, quando tiver a iniciativa dos grandes jornais fizerem a mesma capa, as emissoras de rádio, num determinado horário do dia, tocar a mesma música, né? Mostrando esse compromisso, eu acho que aí é bacana. Eu não tenho medo nenhum de falar, né, para você que está aí nos assistindo. Quando eu falo nós, eu vou falar alguns nomes aqui, Felipe, que eu acho que isso é importante. Os veículos que a gente atua, a Rádio Comunidade, a Rádio Primavera, a Porto FM, a Rádio Inovadora, né, isso nos veículos de radiodifusão aqui de Porto Ferreira. Pensarmos, porque, veja bem, tem gente que gosta desse estilo do nosso trabalho, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de rap, tem gente, quer dizer, então existe gosto para tudo, e a imprensa consegue mudar desde que não haja também essa divergência e essa polarização, que infelizmente nós ainda estamos vendo em alguns veículos de imprensa defendendo, e por quê? Porque a concessão de um veículo de imprensa no nosso país é do governo. Então, muitas pessoas têm medo de tomar uma posição, uma postura, porque, inclusive, você deve ter ouvido recentemente o ilustríssimo senhor presidente da República, em alto e bom tom, falar que em 2020... né, não que ele esteja ameaçando, mas não vai renovar o outorga de quem não tiver tintim, né? Ele não disse dentro da linha dele, ele disse que com as contas em ordem, né? Mas aí fica complicado você tá num veículo de imprensa que depende de uma outorga governamental ser totalmente isento. Aí como é que você vai trabalhar para que não haja polarização? Aí você vai estar no grupo A, que tem o peso, porque quem define são os legisladores, né? Porque a outorga é dada, mas quem autoriza ou não autoriza são os nobres deputados. Aí vai, peraí, a maioria está comigo, então eu posso descer eu ia falar um palavrão aqui, né? Pode chamar atenção aqui. Então eu acho que isso sim, mas só quando nós percebermos que a notícia é essência e vida e não negócio, é possível sim acabar com a polarização. Impossível? Não sei se é impossível, mas é difícil. Com certeza difícil é mesmo. Acho que dentro disso que você falou, uma questão importante, eu até falava isso ontem numa live que eu mediei, é a importância de se desenvolver o senso crítico, e a imprensa tem um pouco dessa visão pedagógica também de levar não só a informação, mas educar também, né? E acho que, principalmente pensando agora no Covid-19, no início, a imprensa, não só no início, agora também, vem fazendo um papel de educação mesmo, de conscientização, um papel pedagógico de como ensinar a lavar as mãos, como utilizar as máscaras, como fabricar a sua própria máscara. Inclusive o Paulinho fez um vídeo muito esclarecedor sobre isso também. Então acho que é importante reforçar esse papel pedagógico da imprensa, no sentido de levar conscientização de boas ações e também desenvolver o senso crítico. Acho que nisso essa polarização termina. O pior da polarização é que ela divide os grupos em dois extremos.
E entre esses dois extremos tem tanta coisa no meio disso, tem tanta ideologia, tem tantos pensamentos diversos, então é uma pena que diante de tanta diversidade tenhamos que ficar restrito a apenas dois extremos, né? A gente deveria conviver em harmonia com todo esse centro que está entre esses lados polarizados. Paulinho, muitas participações aqui, bons comentários, boas perguntas, porém já estamos com mais de 1 hora de live ao vivo aqui nessa sexta-feira, 1º de maio, feriado, Dia do Trabalho. Gostaria, então, que você fizesse as suas considerações finais. Bom, logicamente, Felipe, que nós não tivemos a mesma audiência do Rodrigo e do prefeito, né, em quantidade de pessoas assistindo, mas conseguimos superar no tempo de exibição, já passou de 1 hora. Pelo menos algo nós ganhamos, né? Passamos aí na quantidade de minutos, né? Mas é importante, e eu sei que isso fica. Eu vou até repetir uma frase aí que eu aprendi ainda quando jovem, do padre Pavés. Ele sempre falava que o que importa não é a quantidade, mas a qualidade. E nós temos a plena convicção de todas as pessoas aí que estão nos acompanhando, são pessoas de altíssima qualidade, né? Eu até vou brincar, o Faria sempre falava isso aqui no programa que a gente tinha. Olha, as pessoas que ouvem o programa, ensaio, são pessoas inteligentes. Então as pessoas que estão aí acompanhando a gente são pessoas inteligentes, que querem buscar informação. Lógico que nem eu, nem Felipe somos dono da verdade, temos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, mas uma coisa vocês podem ter certeza, né? Isso eu posso falar e colocar o Felipe nessa fala, porque eu tenho certeza que é a preocupação dele também. O nosso objetivo, tanto meu quanto radialista, quanto do Felipe, quanto jornalista, é levar até você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, é a informação, né? E a informação que realmente acontece, a informação que está aí, né? Nós temos, obviamente, as nossas opiniões, né? Muitas vezes discordamos de muitas coisas que acontecem, né? No entanto, quem tem que ter o discernimento de saber se é melhor ou pior é você que nos ouve, que nos assiste. Isso que é o primordial. Hoje, o que nós queremos primar é as orientações científicas, Organização Mundial de Saúde, né? Mais do que as questões políticas. Nós não estamos aqui para dizer que Bolsonaro está certo, que o Dória está errado, que o Dória está certo, que o Bolsonaro está errado. Nós estamos falando em estado de São Paulo, por isso que eu citei o nome do governador, como os demais governadores das outras unidades, né, da nossa federação. Mas o que nós queremos? Quais são as principais orientações? Existe um vírus? Existe. Ele mata? Ele mata. Existe meios para evitar o contágio? Existe. E quais são? A higiene, lavar bem as mãos, usar a máscara que está sendo recomendado. O Felipe até riu na hora que nós começamos, que eu coloquei aqui porque essa espuma que vocês estão vendo aqui, anti-puff, que é para não dar aquele puff no ar, ela é altamente receptora, porque a gente conversa, saliva vai. Aí vem outro locutor, é altamente contaminante. Então o que nós fizemos? Não está achando essa espuma anti-puff para se comprar no mercado. Então nós estamos estudando. Eu tenho uma máscara, essa aqui você deve ter percebido, é uma meia de algodão, tá? Limpa, comprei, é nova, não está usada ainda. O Reinaldo até brincou comigo que agora ele vai ter que vir de máscara por causa do chulé. Então, se for isso, eu já cumpri o meu papel, porque tem que usar máscara mesmo. Então, pelo menos aí já serviu de base. São maneiras que a gente está buscando, né, para nos proteger e proteger a população. Então, são fatos. Existe a doença, ela é altamente contagiosa, ela pode matar, né? Então, nesse princípio. Agora, se o governo está certo, ou se o governo está errado, se o decreto do prefeito vai ser esse, ou se o decreto do prefeito vai ser aquele, se os alunos voltam ou não, agora chegou a hora de nós sentarmos e pensarmos. Ontem, né, eu conversei com os professores sobre essa questão de volta, de liminar que derrubou o decreto, de estudos, aí que entrou aquilo que eu falei no começo, o Felipe. Nós temos que pensar num todo.
Não é fazer um decreto e eu entrar com uma liminar, derrubar decreto para dizer que ele está errado e eu estou certo. E em termos de infectologia, não existe certo e errado. Existe uma doença séria, uma doença grave, uma doença que mata e que nós temos que pensar na vida. Ah, mas as atividades econômicas do nosso... É difícil, é difícil. Vamos ter que nos adaptando, nos adequando. É aí que está o diferencial. Eu, como eu disse, confesso para vocês, era totalmente leigo em muitas coisas da internet. Hoje, não sou um expert, mas pelo menos uma live a gente já está conseguindo fazer. Que até semana passada eu não sabia. Quem falou dessa live foi o Felipe. Depois eu descobri um outro e passei para o Felipe, né? E assim foi, porque o que o Felipe estava usando já não pôde usar, porque a gente não está tendo recurso financeiro para comprar. Então a gente está usando o gratuito. Tanto é que vocês estão vendo. Não, aqui. Aqui, ó. Isso, aqui. aí mesmo, Paulinho. Tá aqui, ó, o logo do gerador dessa live. Por quê? Se fosse pago, não teria esse logo. A gente colocaria um logo da rádio, ou um logo aí uma foto do Felipe, sei lá, né? Mas a gente está buscando levar para você a informação, seja no rádio, seja na live. Então, Felipe, eu quero mais uma vez aqui te agradecer, né, a oportunidade de poder também expressar um pouco, né? A gente tem feito isso aqui na rádio. Mais uma vez, enaltecer esse trabalho fantástico que você está fazendo, que eu acho que isso é primordial, porque nós temos um embasamento, nós sabemos onde está. E quando eu propus a colocar a rádio a seu dispor nesse trabalho, foi justamente para passar, não que a rádio tenha mais ou menos credibilidade, não é isso, mas nós temos um endereço fixo. Nós estamos aqui na rua José Teixeira Veira Paz, 748, te atende pelo telefone 3585-2602, nós temos o WhatsApp 996891606, você pode entrar em contato com a gente. Diferente, se você coloca numa rede, quando você entra, se o cara quiser te responder, ele te responde, se não quiser, meu amigo, babau. E outra, nós sabemos que o Felipe mora aqui, mas se ele morasse em outro lugar, hoje, por exemplo, eu falei com o Adriano Zini, ele tá lá em Londres. Agora vai reclamar com o Adriano lá em Londres, se ele falar, não é? Depois é difícil, né? A responsabilidade que o Adriano falou passou a ser nossa aqui do jornal e da rádio. Mas eu só abri o espaço porque eu conheço o Adriano, ele foi sócio fundador da emissora e do carinho que ele tem com a informação, com a notícia, com a verdade. E o porquê que nós colocamos ele? Porque ele está lá, na Europa. Ele não está no Brasil. Ele não está preocupado se é esse governo ou se é aquele governo, porque lá é outro sistema. Então, a nossa preocupação é com você, amigo ouvinte, é com você, telespectador, é com você que precisa estar consciente. E eu peço, pelo amor de Deus, leia, pesquise, não propague, não compartilhe. Na dúvida, não compartilha. Pronto. Na dúvida, não compartilha. Vai ler. Né? Não, mas foi o fulano que mandou e eu... não compartilha. Pelo amor de Deus. Porque o trabalho que vocês dão para as pessoas, e mais uma vez vou falar aqui do Osni, porque ele está com a gente também, viu, Felipe? O Osni Martins. O trabalho que ele teve hoje para fazer todo um aparato para desmentir uma notícia que já tinha se propagado, vocês não têm noção do trabalho que teve. Ele teve que parar outro serviço administrativo, né, parar as lives que ele estava fazendo do ProErd, que é uma informação importante, para quê? Para montar um texto, para divulgar na rádio, divulgar nas lives, para desmentir algo que não é verdade. Então, é muito triste. Obrigado, Felipe, sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho. Perfeito, Paulinho, agradeço as palavras, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a sua atenção, a sua dedicação. Vocês perceberam que ele é dedicado só pelo fato de ele vestir uma máscara no microfone, né? Então, muito obrigado, Paulinho. E no seu nome, agradeço também mais uma vez o seu trabalho pela transmissão ao vivo pela Rádio Comunidade FM. Lembrando que esta entrevista será retransmitida amanhã às 19 horas, também pela Rádio Comunidade FM 105,9. Agradeço também a todos vocês que, mais uma vez, pela terceira
sexta-feira consecutiva nesse feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, puderam estar acompanhando a gente pelas redes sociais, enviando a sua opinião, seu comentário, sua dúvida. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou encerrar a transmissão da live agora. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Bom restinho de feriado e bom final de semana. Boa noite, Felipe. Bom trabalho para você. Muito bem. Enquanto